Olá, meu irmão, minha irmã, sexta-feira da 7ª semana da Páscoa. E, queridos, vamos ao Evangelho desta sexta-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa. O Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 15 a 19, diz assim: Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui no finalzinho do tempo pascal, né? Com o domingo de Pentecostes se encerra o tempo pascal e aí a gente retoma para o tempo comum da liturgia. Então, ao longo desse tempo todo da Páscoa, nós fomos ouvindo o Evangelho de São João para conhecermos e relermos o Evangelho de São João à luz da ressurreição. Quem é o ressuscitado? E Jesus ressuscitado passa ressuscitando os seus discípulos, o discipulado, o apostolado de cada um deles. E aqui no finalzinho, né, nos 2 últimos dias desse tempo pascal, antes da solenidade de Pentecostes, a igreja reserva a primeira leitura, sempre de Atos dos Apóstolos, para falar da vida de São Paulo apóstolo. E o evangelho fica reservado para falar de Pedro, né? Portanto, ao mesmo tempo que nós somos convidados a entender quem é Jesus, quem é aquele que ressuscitou, no próprio Evangelho de São João nós somos convidados a entender quem é o papel, né, da igreja, quem são os apóstolos e, sobretudo, Pedro. Então, o ponto alto do Evangelho de São João vai ser falar de São Pedro. Amanhã vai falar também um pouquinho do evangelista João, né, próprio autor do Evangelho. E nós temos aqui então a cena daquela pesca à noite, não a primeira pesca de Pedro, onde Jesus intervém e aí o chama para ser apóstolo, mas depois da ressurreição, Pedro ainda não entendendo direito as coisas, diz, né, vou pescar, e aí pesca a noite inteira e não pesca nada. Aparece um homem na beira do lago, joga a rede do outro lado, Pedro joga, pesca, e João abre os olhos de Pedro. Pedro, é o Senhor, nós já vimos esse filme antes, né? É Jesus. E aí então eles vão e Jesus faz ali com eles uma ceia, toma o pão, toma o peixe, dá graça, toda a imagem da Eucaristia. E aí começa essa cena. Simão, filho de João, ele não chama Pedro de Pedro, né? Pedro é o título, Pedro é o novo nome, né? Simão, filho de João, é a raiz, a essência dele. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pedro tinha acabado, né, de negar Jesus por 3 vezes. Pedro não deu conta da promessa que fez. Senhor, se for preciso, eu dou minha vida por ti. Lembra? E Jesus falou, você vai dar sua vida por mim? Ainda hoje, antes que o galo cante, você vai ter me traído, me negado 3 vezes. Então, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes. E aqui está, queridos, a qualidade de um bom pastor. Aquilo que Pedro é chamado a ser. Olhar para a comunidade e entender isso aqui. Pedro, você precisa me amar mais do que estes amam. O seu amor precisa ser acima da média, né? Aqui na imagem de Pedro nós temos a imagem do Santo Padre, o Papa, nós temos a imagem dos sacerdotes. Esse trecho do Evangelho hoje, ele é profundamente sacerdotal, né? Se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu povo, a igreja. Mas hoje, queridos, vale para todos nós, vale para você, né? Você me ama mais do que a sua família me ama? Você me ama mais do que os amigos? Você me ama mais do que o senso comum? Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E Pedro vai responder, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí vem então, se você me ama, apacenta os meus cordeiros. Então, nós amar Jesus mais do que as pessoas amam. Não para mostrar a elas, olha como eu amo Jesus mais do que você ama, não.
A fé não nos foi dada para a gente fazer dela uma presunção, uma arrogância, uma ostentação. A fé nos foi dada para ser transmitida ao outro em serviço. Então olha lá, se você me ama mesmo, Pedro, então apacenta os meus cordeiros, cuida das pessoas, por amor a mim. Mas para dar conta de apacentar cordeiros e ovelhas, é preciso amar Jesus mais do que os cordeiros e as ovelhas. Um amor que transborde. Então, buscar amar Jesus mais do que estes. E veja, quem são estes que Pedro tem que amar mais do que estes? Quem são estes? São os próprios discípulos. Sabe, meus queridos, às vezes a gente coloca uma régua, um padrão muito baixo para a nossa vida. Às vezes a gente se contenta no nosso relacionamento com Deus e em tantos assuntos da vida com a mediocridade. Jesus não falou, Pedro, você me ama mais do que os fariseus me amam, porque os fariseus não amavam nada. Qualquer um amava mais Jesus do que os fariseus. Então, às vezes a gente coloca uns critérios para nós e fala assim, não, padre, mas eu assim, se for ver na minha casa mesmo, ninguém quer saber de nada. Eu, pelo menos, venho na igreja uma vez por mês. A gente coloca uns critérios, assim, muito lá embaixo. Pedro, você me ama mais do que João, mais do que Tiago, mais do que Mateus, mais do que Filipe, mais do que André. Meu Deus, eram homens que amavam muito Jesus. Mas Jesus está pedindo de Pedro, mas você me ama mais. E Jesus nos pede, e Ele pode pedir, porque Ele é digno de receber esse amor maior, que se expressa no apacentar, em zelar pelo rebanho de Jesus. Meus queridos, é impossível dizer que se ama Cristo se nós não damos nada de nós ao corpo místico de Cristo, que é a igreja. Você é útil à igreja? Deixa eu te fazer essa pergunta. Você é útil à igreja? Aí você fala, não, padre, eu mando a sua homilia para não sei quantas pessoas no WhatsApp. Que bom, está começando a ser útil. Mas aí onde você mora, quanto do seu tempo, do seu dinheiro, do seu talento, de uma aptidão está disponível à igreja, às ovelhas de Cristo? Você apacenta quem? Apacentar o rebanho de Cristo, que claro, começa dentro de casa, apacentar a esposa, o marido, os filhos, sem dúvida. Mas veja, as ovelhas, os cordeirinhos, é a expressão de amor, apacentá-los é a expressão de amor a Jesus. Como é que eu posso dizer que Deus é tudo na minha vida se eu não dou um dia de serviço para Ele? Como eu posso dizer que Deus é importante na minha vida se a esposa dele, que é a igreja, se o corpo místico dele, que é a igreja, não tem de mim nada? Tem no máximo a minha presença e o meu cumprimento de preceitos. Mas isso é o mínimo do mínimo. De novo, você é útil à sua igreja, à sua paróquia, à sua comunidade? Você é disponível? Meus irmãos, apacentar, fazer parte daquilo que está apacentando, patrocinar aquilo que está apacentando, interceder, se fazer presente, disponibilizar de si e por amor a esse gesto de amor a Jesus, por amor ao gesto que é gesto de amor, que é apacentar, vencer a preguiça, vencer a vergonha, e vencer, sei lá, o nosso conforto, o nosso distanciamento. Pedro, você me ama, então apacenta, cuida. Mas por primeiro, Jesus precisa fazer uma obra no coração de Pedro. Jesus vai perguntar então por 3 vezes, Pedro, você me ama mais do que este? Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira, Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Pedro tinha negado 3 vezes, né? E aí Pedro se rende, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, né? Pedro aqui fala com tristeza porque se lembra da sua fraqueza, porque talvez pense, eu vou prometer amor aqui, eu não sei se amanhã eu não faço besteira de novo. Pedro tem 2 realidades dentro de si, o amor profundo a Jesus e a profunda fraqueza dele. E aí Jesus vai dizer algo, Pedro, em verdade eu te digo, quando você era jovem, você se cingia e fazia o que queria. Quando você for velho, você vai estender as mãos e outro te cingirá, vai te levar para onde você não quer ir. Esse jovem velho, e aqui o próprio Evangelho explica, Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou, segue-me. E que interessante isso, hein? São Pedro curava paralíticos com a sombra, está lá em Atos dos Apóstolos. Mas a grande glória que ele deu ao nome de Jesus, a Deus, foi quando morreu, por amor a ele, né? Então o dar a vida é o maior gesto de amor. Mas veja, Pedro, quando você é jovem, você se cinge. Quando você fica velho, você fica refém do outro. Mas esse jovem velho também é um amadurecimento da fé, que tem que acontecer dentro de cada um de nós e que vai acontecer dentro de Pedro. É como se Jesus estivesse falando assim, Pedro, calma, não fica tão triste assim, não fica tão desanimado assim. Um dia você vai ser velho, um dia você vai ser maduro.
E aí você não vai querer fugir da cruz mais, você vai simplesmente se entregar a ela. Portanto, meus amados, nós precisamos não desanimar de nós mesmos. Jesus não desistiu de Pedro, você não desista de você. Você é jovem ainda. É verdade, às vezes é um jovem já barrigudinho, tá careca, tá na menopausa e é jovem ainda no quesito fé. Mas não podemos desanimar quando você for velho, quando você for amadurecido. Ao invés de fugir como você fez da última vez, você vai se entregar por amor a mim. E essa maturidade da fé só nos é possível através do Divino Espírito Santo. Para ir desse jovem para maduro, nós precisamos do Espírito Santo e precisamos da palavra de Deus. Amadureçamos a nossa fé com a palavra de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.